Bom dia, jardineiros e jardineiras de todo o Brasil. Tudo bem com vocês? Cadu da Cultilight aqui. E cara, antes da gente pular de cabeça no vídeo, estou muito feliz de estar aqui no YouTube. Foi algo que a gente estava planejando já há um tempo e estava tentando fazer acontecer, tentando colocar na nossa rotina, fizemos alguns textos e começamos, cara. Então, estou muito feliz com isso e eu espero muito que vocês gostem do que a gente está aqui para trazer. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é uma dúvida que muita gente pergunta, principalmente quem está começando, né? Ou quem está planejando começar, que é qual painel eu devo comprar, né? Então, fica comigo, vamos tirar essa dúvida. Para mim, o fator mais importante quando você vai comprar seu painel é que ele esteja alinhado com o seu objetivo e com a sua expectativa. Porque não adianta você comprar um painel e ele não suprir sua necessidade. Então, é muito importante você pensar nisso. Por que eu tô falando isso? Né? Porque a cannabis ela é uma planta que ela é muito boa em converter luz em biomassa, ou seja, luz em flores. Então, quanto mais luz você tiver, maior vai ser a sua colheita no final. Então, vamos pensar no seguinte. Eu gosto sempre de, quando a gente vai conversar sobre isso, eu gosto sempre de ilustrar um pouquinho, né, de forma real. Diversos clientes nossos, eles são pacientes e usuários medicinais. E muitos deles são mães e pais que cultivam para obter o óleo para os filhos deles. Diversas crianças do transtorno do espectro autista utilizam os óleos de canabidiol para o seu próprio tratamento, né? Então, eles têm mais ou menos uma necessidade de consumo de 10 miligramas por quilo. Então, vamos imaginar o seguinte, né? Uma criança de 8 anos tem mais ou menos 28 quilos, o consumo diário de CBD dela seria cerca de 280 miligramas. 280 miligramas se correspondem a 8.400 miligramas de CBD por mês. Agora, vamos falar de flores, né? Todo mundo gosta das flores. As flores, elas têm essa porcentagem em peso, né? Então, vamos imaginar o seguinte, uma genética que predominante é de CBD, de canabidiol, ela tem cerca de 15% de canabidiol, por aí. Então, 1 grama dessa flor tem mais ou menos 150 miligramas de canabidiol. Então, qual seria o consumo desse paciente, né, dessa criança? O consumo dessa criança seria mais ou menos 56 gramas por mês. Esse é o nosso objetivo. É isso que a gente tem que traçar aqui. Qual é o seu consumo por mês? De quanto você precisa? A partir disso, a gente consegue traçar um plano para ter aquilo que você deseja. E aí, você vai ficar muito mais feliz quando você realizar sua compra e seus objetivos forem alcançados, certo? Então vamos lá. O quanto você precisa de luz para ter 56 gramas de flor por mês? Muita gente aqui ela vai falar sobre gramas por watt e que você deve seguir essa métrica para ter uma noção de mais ou menos quanto você vai ter de colheita no final. Mas eu não gosto dessa métrica e eu vou te explicar o porquê. O watts, ele é uma medida de consumo, ele é quanto aquele painel gasta, mas ele não diz respeito sobre quanto aquele painel emite de luz. Por exemplo, 100 watts de HPS é muito diferente de 100 watts de quantum board, que é muito diferente também de 100 watts de cobre. Porque cada uma dessas tem uma emissão diferente de luz. Por exemplo, as HPS elas emitem cerca de 70 lumens por watt. Os COBs emitem cerca de 80 lumens por watt. As quantum boards mais antigas, com o chip LM281B, emitem cerca de 120 lumens por watt, enquanto as quantum boards com chips mais modernos, LM301H ou LM301B, emitem cerca de 160 lumens por watt. Então, você medir as coisas por watts não faz sentido nenhum, porque cada um emite diferente. Então, o melhor aqui seria a gente seguir as métricas baseadas em mol. Para a gente falar disso bem resumidamente, né, existe uma métrica chamada ppf. ppf, que é esse nome que está aqui embaixo, resumidamente ele é o fluxo de fótons fotossensíveis, né, que a planta realmente utiliza para fazer a fotossíntese. É basicamente lumens, né? Lumens é a quantidade de luz que uma planta emite que os olhos humanos conseguem ver. Mas nem toda essa luz que os olhos humanos conseguem ver são utilizadas pelas plantas para fazer a fotossíntese. Então o ppf é bem similar aos lumens, né? Só que é para as plantas. Então o ppf ele é a melhor medida para ajudar a gente aqui. De acordo com estudos e com algumas métricas obtidas em diversos cultivos experimentais, uma boa métrica para você calcular o seu rendimento seria de 0,25 a 0,4 gramas por mol emitido pelo seu painel. Agora vamos lá. Um painel de 480 watts, desse grandão bonito aqui, LED bar, chips mais modernos, o melhor driver, tudo perfeito, ele tem um ppf de mais ou menos 1.224. Agora vamos colocar essas métricas ali, né? Então a gente consegue ter um rendimento mais ou menos entre 306 gramas até 490 gramas. Então fazendo a média dá mais ou menos 400 gramas. Tendo em média esse valor, vamos pensar no seguinte: um cultivo do início ao fim leva cerca de 5 meses.
desde o momento em que a semente entra na terra até o momento que o óleo está lá produzido e pode ser usado. Então vamos imaginar que o painel ele produz cerca de 400 gramas, em média, e o cultivo demora cerca de 5 meses. Então, a partir do momento da colheita, 400 gramas dividido por 5, você vai ter um rendimento de mais ou menos 80 gramas por mês. Como o paciente estava precisando de 56 gramas, então esse painel ele foi uma ótima escolha. Por quê? Ele garantiu que aquele paciente conseguisse manter o seu tratamento durante os meses. Então esse painel seria uma ótima escolha. Esse que tem que ser o seu plano, sabe? Você traçar a sua necessidade, escolher um painel, né, que seja capaz de cumprir aquele plano, que seja capaz de matar a sua necessidade. Também é muito importante dizer que esses valores, eles são valores médios, né? Então você pode colher mais que isso, caso você mande muito bem, caso você tenha uma genética de alto rendimento, temperatura e umidade certinho, você rega certinho, a nutrição tá tudo certo, CO2, troca de ar, ventilação, todos os fatores eles impactam no rendimento. Então, se você mandar mal nesses fatores, o seu rendimento também vai ser menor. A luz, mesmo você tendo muita luz, o fator limitante do seu cultivo vai ser sempre o que vai traçar o teto. Se você está tendo problema com a sua rega, aquilo com certeza vai impactar no seu rendimento. Se você acertar todos os seus fatores, mas não tiver luz o suficiente para ter o rendimento que você deseja, você também não vai ter. A luz ela é um dos fatores mais importantes para que você tenha um rendimento desejado. Um outro caso, né, o espaço realmente ele é um fator muito limitante. Porque imagina que ao invés de escolher o seu painel por questão de necessidade, por questão de consumo, você fale, pô, Gabi, mas eu só tenho um espaço de 1 por 1. Então, não importa tanto o meu consumo e minha necessidade. Eu tenho esse espaço e é isso que eu posso colocar de luz. Então, uma métrica muito boa para você escolher qual painel de acordo com a sua necessidade também de espaço seria usar a métrica de 700 ppf por metro quadrado. Então, se você tem um espaço de 1 por 1, tem um painel de no mínimo 700 ppf, já vai ser um painel muito bom para cobrir a necessidade luminosa daquele local. Obviamente, você também pode colocar mais luz naquele espaço e tornar aquele espaço menor mais produtivo. Geralmente, até 1.200 ppf por metro quadrado é muito aceitável e está dentro do linear. A partir disso, meio que o rendimento ele deixa de ser uma reta, ele começa a ser assim. Então já não vale tanto a pena adicionar mais luz ali, sabe? Então é isso, galera. Concluindo, eu gosto sempre de, quando indicar algum painel, tentar entender melhor a necessidade do cliente, quanto ele precisa, qual o objetivo dele, porque aí eu consigo indicar o painel perfeito para ele. E quando ele tem um painel perfeito e ele tem os resultados que ele está querendo, ele tem os resultados que ele estava imaginando, é um cliente feliz, é alguém que teve um resultado maneiro, teve uma melhoria na qualidade de vida dele, e é isso que eu busco. Então é isso, galera. Se você gostou, deixa seu comentário aí embaixo, se tem alguma sugestão de tema, se ficou alguma dúvida, comenta aí que vai ser um prazer te ajudar. Então é isso, galera. Tamo junto, abraços no Cadu e bom cultivo pra geral. Disclaimer de isenção de responsabilidade. São proibidos no Brasil a comercialização, cultivo e distribuição da cannabis, salvo agentes com explícita autorização por parte do governo brasileiro. O presente material tem como objetivo a educação e o entretenimento. Contudo, é preciso lembrar que, apesar da ilegalidade geral, o cultivo legal da cannabis já é uma realidade no Brasil para casos específicos.